Oi, amiga! Se você não me conhece, eu sou Ingrid Gazeta, muito prazer. E você está assistindo o Gazeta FM. Gazeta.fm. E a gente começa com uma história um pouco engraçada do porquê Gazeta.fm. Primeiro que eu descobri que Gazeta também é uma rádio, tem TV Gazeta, tem agora Rádio Gazeta, tem o nosso podcast Gazeta, tem a minha marca Gazeta, e tem sou eu. E tem eu, que sou Ingrid Gazeta. Eu decidi fazer esse podcast primeiro. Eu adoro escutar pessoas falando sobre a vida delas e de como elas chegaram lá e elas compartilham essas experiências de como elas chegaram lá. Mas, cara, eu sentia uma falta de escutar pessoas que ainda estão no processo, sabe? E que estão na merda, e que estão crescendo, e que estão errando, e que estão se descobrindo. Porque eu acho que é muito diferente quando você escuta alguém que já passou por algo, porque ela fala com um ar de sabedoria, tipo, é aquele ar de tipo, sabe quando você tá namorando e você termina ou briga, aí você tipo pede conselho pra alguém mais velho, aí a pessoa fala: "Ah, mas calma, ainda vai vir muitos ainda, tipo, você vai ter vários outros relacionamentos". Tipo assim, minha filha, eu sei que talvez eu tenha outros relacionamentos, mas eu não quero, tipo, isso eu já sei, eu quero escutar alguém que tá passando por aquilo. Então, esse é o motivo desse podcast. Eu me senti muito sozinha, tipo, durante muito tempo, achando que tudo que eu sentia era especial e que eu era uma merda de pessoa. E que eu era, tipo, gente, eu sou um ser humano ruim por estar sentindo as coisas que eu estou sentindo, sendo que não, você não é. Porque todo mundo sente as mesmas coisas, só que ninguém fala. Eu não sei o que que tem. Tipo, hoje em dia é muito errado você falar sobre as suas inseguranças. Você não pode falar das suas inseguranças, você não pode falar sobre nada, porque senão as pessoas podem usar isso contra você, sendo que, tipo assim, se a gente parasse pra conversar com pessoas da nossa idade, de 20 e poucos, tá todo mundo sentindo a mesma coisa. Enfim, porque Gazeta.fm. Estava eu, linda e bela, num date com um cara. E eu sou uma pessoa que eu falo rápido, inclusive estou treinando falar devagar pra esse podcast. E eu vou embolando um assunto no outro, assim, sabe? E aí ele falou: Nossa, você parece uma rádio, de tanto que você fala. Meu amor. Na hora, tipo, eu não levei como ofensa nem nada, porque eu fiquei. Realmente, eu falo muito e eu pareço uma rádio, de tanto que eu falo. Mas eu fiquei assim, pensativa. E eu joguei isso no TikTok. Postei um vídeo, esse vídeo viralizou. E as pessoas começaram, nossa, o sobrenome dela, kkkk. O nome dela, kkkk. Também com esse sobrenome, kkk. Aí eu tipo assim, gente, não é possível que com 20 anos de idade eu vou sofrer bullying por causa do meu sobrenome. Ah, não. Isso já foi da jardim de infância. Não vou sofrer bullying mais por causa do meu sobrenome. Aí eu respondi um comentário, tipo, o que que é engraçado? Aí a pessoa falou, Gazeta é uma rádio. Aí eu, hum. Já tava querendo há um tempo fazer um podcast, porque eu sinto que eu não me conecto com as pessoas no Instagram e no TikTok. Porque eu gosto muito de falar. E o Instagram e o TikTok é, tipo, tudo muito rápido. Tudo bem que eu também sou muito rápida. Mas eu gosto de ter essa troca e falar e saber opiniões e me expressar e falar a minha visão de mundo, né? Que não é uma visão totalmente certa, talvez seja certa. Pra mim é a minha visão certa. A minha visão de mundo, né? Eu tenho a minha visão de mundo, você tem a sua visão de mundo. E a gente pode compartilhar das mesmas opiniões. Mas eu falei, nossa, eu acho que esse pode ser o nome do meu podcast. E eu sou uma pessoa muito assim, né? Então eu já fiz logo uma caneca, inclusive, ó. Tem essa logo e tem essa logo. Eu fiz duas logos pra esse podcast. Então é mais sobre compartilhar os meus processos e saber que eu não estou sozinha e que você também não tá sozinha ou sozinho. É muito sobre isso. Eu tenho 20 anos, eu tenho uma marca, eu faço faculdade de moda. E é isso, eu não sei muito mais o que falar sobre mim. Então, acho que é por isso que eu quis começar com quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Porque eu acho que é uma eterna descoberta de quem é a gente, sabe?
Porque eu posso ser uma hoje e amanhã eu já posso não compartilhar das mesmas opiniões. E esse podcast é muito sobre isso, tá? Porque eu posso falar uma coisa hoje e amanhã falar não concordo mais com o que eu mesma disse. Mas eu me peguei numa fase, eu tô em 20 anos, já falei, que eu fiquei, gente, mas do que eu gosto? Quais são os meus limites? O que eu não gosto? E eu fiquei, nossa, mas talvez eu acho que eu não sei. E eu fiquei, nossa, mas eu não tenho nem personalidade própria pra saber o que eu gosto, o que eu não gosto. Até onde alguma pessoa pode ir comigo, até onde é ok eu aceitar algo. E eu fiquei tipo, talvez eu não saiba, talvez algo que eu fale que eu não aceite, eu acabe aceitando. É uma parada muito louca. Eu tive uma. Sabe aquela crise dos 20? Eu vou titular assim: Crise dos 20. Eu não tenho muito amigo da minha idade, então quando eu fiquei, tipo, nessa crise, eu ficava, meu Deus, eu sou um monstro, eu sou uma péssima amiga, eu sou uma péssima pessoa, porque eu estou sentindo as coisas que eu estou sentindo. E eu falava com os meus amigos mais velhos. Só que foi o que eu falei. Eles já passaram por isso. Então é muito diferente você falar com alguém que já passou com alguém que está passando. E foi aí que eu perguntei para minhas amigas da faculdade, que elas têm mais ou menos a mesma idade do que eu. Na verdade, elas têm a mesma idade do que eu. Eu falei, gente, vocês estão sentindo, tipo, isso? Aí elas, sim. Eu falei, por que ninguém fala? Por que a gente não conversa sobre isso? E por que é meio que, tipo, errado você falar das suas inseguranças? Errado você falar do que você tá sentindo? Será que eu falar do que eu estou sentindo, talvez eu ache que a outra pessoa vai, nossa, você é um monstro. O que é isso que você tá falando? Você é uma invejosa. Não sei, eu fiquei nesse negócio de tipo, eu sou uma péssima pessoa. E eu passei por uma amizade, assim, que também a pessoa era mais velha. E sabe quando você meio que se perde um pouco quem você é? Eu fiz um vídeo até no TikTok falando sobre isso, de que a insegurança do outro é tão barulhenta que ela pode te deixar surdo. E foi muito o que aconteceu comigo. A pessoa era uma pessoa que sempre ficava se autoafirmando o tempo todo. E isso meio que deu uma mexida com a minha cabeça, que eu comecei a achar que eu tinha muita inveja da pessoa. Sendo que não, depois eu fui descobrir que não era isso, sabe? Eu não sei ainda formular o que eu tava sentindo, mas de que não era isso, porque eu nunca fui uma pessoa invejosa. Eu sempre gostei muito de mim, eu sempre consegui admirar as coisas no outro. E muita terapia, tá? Pra eu descobrir que eu não era uma pessoa invejosa, porque eu fiquei me achando a pior pessoa do mundo por muito tempo. E aí depois eu também, conversando com as pessoas da minha idade, eu percebi que isso acontece, de que a gente tenha esse meio que comparação, sabe? Mas acho que no meu caso foi muito, eu conheci essa pessoa muito nova. Então eu não soube separar até onde eu admirava a pessoa e até onde eu queria ser amiga de fato da pessoa. Então eu fui ficando nessa relação, que não era uma relação tão boa. Não estou falando de que eu sou santa, tá? Eu também cometo os meus erros. Mas acabou se tornando uma relação um pouco tóxica, um pouco tipo, talvez a gente não seja tão amigas assim. E porque era também uma questão de tipo, eu sempre tava ali por aquela pessoa, e aquela pessoa não estava ali por mim. Eu ficava tipo, mano, acho que isso não é muito amizade. Mas eu também não conseguia, tipo, impor os meus limites. Foi aí de que eu percebi de que, tipo, caraca, quem sou eu? Quem é Ingrid Gazeta, além de ter uma marca e além de fazer uma faculdade? Tipo assim, coisas que eu falei que eu nunca aceitaria, eu estou aceitando. E foi meio que um processo bem complicado, porque foi começando a ficar tóxico e a gente acha, né, que relações abusivas são só entre namorados, namoradas. Sendo que não, pode ter muita amizade tóxica por aí. Não que a pessoa seja uma pessoa horrível e, nossa, ela é uma pessoa má. Não, não é isso. Porque eu também acredito que não exista pessoa 100% boa e nem pessoa 100% má. Mas de que só não era compatível comigo. E eu insisti tanto tempo, tipo, nessa relação, e foi começando a me consumir. Já não sabia mais quem era eu, já não conseguia mais, tipo, eu achava que tudo que eu queria fazer era porque eu tinha inveja, era porque. Foi meio que engraçado.
Eu tinha um desejo, tipo, eu trabalho com internet há 5 anos. Tô me expondo bastante, né? Mas esse podcast vai ser muito sobre isso também. Não ligo de falar das minhas inseguranças, não ligo de ser vulnerável. E eu trabalho com internet há 5 anos. E essa pessoa começou a trabalhar acho que uns 3 anos atrás. Só que eu tava tão perdida que eu achava que esse meu desejo de trabalhar com internet era porque eu havia trabalhando com internet. Sendo que, tipo assim, sendo que não, eu comecei antes, eu sempre quis isso. Só que eu já tava tão maluca e, tipo, meu Deus do céu, que eu achava que os meus desejos não eram meus. Gente, isso é muita loucura. Isso é, tipo, bizarro. Eu já não entendia mais o que que era minha vontade, o que que não era. Bati meu bracelete. E eu fui me perdendo, assim, sabe, aos poucos, do que eu realmente era, do que eu realmente sou. E não que hoje em dia eu saiba 100% quem eu sou, até porque, como eu falei, eu acho que é um processo, assim, é um ciclo, né? Hoje você se conhece muito, amanhã você já não sabe mais do que você gosta. Hoje você se conhece muito, amanhã você já não sabe do que você gosta. Então é muito isso. Mas eu acho que a melhor coisa foi ter terminado essa amizade. Não porque eu odeio a pessoa, não é isso, mas porque tem pessoas que não nasceram pra ficar juntas, seja em relacionamento amoroso, ou amizade, ou uma parceria de trabalho. Tem pessoas que só não são compatíveis com a gente. E tá tudo bem. E aí eu estou nesse processo de descobrir quem eu sou, descobrir do que eu realmente gosto, do que eu realmente quero fazer. Eu fiz até uma lista, tá até no meu planner. Eu assisti aquele filme, A Lista da Minha Vida, que tem na Netflix. É um filme de romance meio bobinho, assim, sabe? Mas aí eu falei, eu vou fazer uma lista da minha vida de que coisas que eu quero fazer, coisas que eu meio que preciso fazer, sabe? E aí foi que eu coloquei, tipo, eu fiz uma listona. Não quero mostrar, porque é muito pessoal, mas eu fiz, tipo, não sei se dá pra enxergar. Fiz uma listona, assim, de coisas que eu quero pra minha vida. E aí, nossa, um que eu coloquei foi ser mais leve, deixar rolar, ser menos controladora. Isso tá muito ligado à minha ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu não sei deixar as coisas rolarem. Culpada. Não sei quando que eu vou sair dessa. Ou se eu vou sair dessa, porque a gente vai se conhecendo a todo momento. Talvez não seja tão ruim assim você não saber quem você é. Porque eu tava me colocando num nível e numa parada de tipo, você é um lixo de pessoa, você, tipo assim, meu Deus, não queria ser sua amiga. Mas tá tudo bem. Acho que não saber quem você é, não saber lidar com certas situações e se colocar em situações que você achava que você nunca passaria. Porque a gente tem dessa, né? Igual, tipo, a gente vê uma amiga no relacionamento abusivo, a gente fala, eu nunca passaria por isso. E aí quando você vai ver, meu amor, talvez você passaria assim, porque quando é com a gente, é totalmente diferente. E meio que eu tô muito feliz de estar fazendo esse podcast. Eu acho que é muito uma realização pessoal e eu não tô me importando se ninguém vai escutar ou se vai ter 2 pessoas escutando, mas eu espero que essas 2 pessoas que escutarem realmente estejam alinhadas e que gostem do que eu vou falar e que a gente possa ter uma troca, porque como eu falei, eu não sou dona da verdade. Eu quero que vocês compartilhem as suas opiniões também, pra gente ter essa troca, sabe? E a gente trocar a minha visão de mundo com a sua visão de mundo, porque eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que é isso, o nosso primeiro episódio. Foi um pouco confuso. Eu sou uma pessoa um pouco confusa. Eu me expresso muito. Eu sou muito expressiva e eu tô tentando controlar, falar mais devagar, tá? E eu também me perco um pouco nos assuntos. Mas essa sou eu. Essa é a Ingrid Gazeta, eu sou uma confusão. E eu espero que vocês gostem de me conhecer e que vocês me permitam conhecer vocês um pouquinho também. Beijo e até o próximo episódio.